Todas as palavras de domingo têm sido palavras que, particularmente, né, para mim, têm me impactado muito, porque são temas que mexem diretamente com a minha raiz, com a minha criação, né, com o tipo de conhecimento que eu tive, e só que mexe com a minha estrutura de forma diferente, porque é como se renovasse, né, o conhecimento, é como se atualizasse. Sabe quando você tem um iPhone que de vez em quando ele precisa de atualização de sistema? Então, todo domingo eu tenho essa impressão. É como se eu tivesse uma atualização de sistema para que eu me atualizasse para uma versão melhor, né? E o interessante é que o iPhone, ele é uma máquina. O computador, que também precisa de uma atualização, ele é uma máquina. Mas nós, seres humanos, nós não somos uma máquina, mas somos mais potentes do que uma máquina. Porque Deus, ele nos fez assim. Deus, ele nos fez muito mais potentes, muito mais capacitados, muito mais impressionantes do que qualquer máquina que existe. E a impressão que eu tenho em cada culto, em cada palavra, em cada momento que estamos perto um do outro, é que eu estou tendo uma atualização no meu sistema espiritual, no meu sistema emocional, no meu sistema físico, no meu sistema mental. Só que isso só é possível porque eu estou plantado. Plantado onde? Plantado numa igreja, numa instituição religiosa? Não, plantado na videira, que é Cristo. E Deus, ele me concedeu o privilégio de estar plantado na videira, que é Cristo, através da Igreja Resgate de Valente. Entenda que o fato de você acreditar e achar que está plantado em Cristo, né? Tem muita gente que fala assim: eu não preciso de igreja porque eu sou Cristo em casa, né? Eu já fui assim. Eu não preciso de igreja porque eu faço a minha oração, eu faço o meu devocional, eu faço a minha busca. Amém, continue assim. Só que a nossa sociedade atual tem vivido um problema muito peculiar. Os nossos jovens, eles têm tido uma arrogância, uma soberba, sabe, gigantesca, coisa que não existia há alguns anos atrás. E a gente, quando eu falo a gente, porque um dia eu já estive nesse lugar também, a gente acredita muitas vezes que a gente não precisa de ajuda, que a gente não precisa de direção, que a gente não precisa de auxílio, que a gente não precisa de conhecimento, que a gente não precisa de discipulado, que a gente não precisa de ninguém falando o que a gente tem que fazer, porque a gente acha que sabe tudo. A gente acha que já viu de tudo. A gente acha que sozinho a gente chega longe. A gente acha que sozinho a gente consegue tudo que a gente quiser. E não é assim que funciona. E essa ministração, ela tem o tema de plantados para florescer. Muita gente acha que vai florescer e vai crescer assim, estrondosamente, se não estiver plantado. A nossa sociedade vive um mal de acreditar que eu não preciso ter raízes. Eu não preciso estar num lugar. Eu não preciso me aprofundar. E mal sabe essa sociedade que isso é um erro. Isso é um erro. E eu falo com conhecimento de causa, eu falo com propriedade, porque eu já pensei assim, eu já agi assim, e isso é um erro. Meus irmãos, precisamos estar plantados sim. Precisamos estar enraizados sim. Precisamos estar numa comunidade cristã de valor, sim. Precisamos de direcionamento, sim. Porque o direcionamento, ele te impede de fazer besteira. O discipulado, ele te impede de pegar um caminho que seria um caminho errado, que te custaria anos de aprendizado, que te custaria anos de energia gasta, sabe? E às vezes a gente fica batendo cabeça, batendo lata, indo para um canto, indo para o outro. A gente se estabelece num lugar, fica um mês, acontece alguma coisa, a gente não gosta e sai. Aí a gente vai para outro lugar, fica um tempo,
começa a se estabelecer, acontece alguma coisa também, a gente vai e sai. E a gente fica assim, de galho em galho, sem raízes. Existe um mistério no enraizamento, né, de árvore, que uma árvore, quanto mais profunda ela tem suas raízes, mais forte essa árvore é. Quanto mais funda é a raiz dela, mais forte é o tronco, mais fortes são as folhas, mais fortes são os galhos, mais fortes são os frutos e constantes, mais fortes e constantes são os frutos. Então, é um problema quando você não gosta de criar raízes. E quanto mais funda está as raízes, mais alimento ela pega. Ela consegue sugar, porque o solo, né, ele tem lençóis, ele tem nutrientes, ele tem água. E quanto mais profundo for, mais alimento eu consigo pegar. Mais eu consigo me alimentar. Mais eu consigo me nutrir. Mais eu consigo beber dessa água que ninguém enxerga. Porque às vezes um alimento que você precisa é um alimento que ninguém está vendo. Às vezes a água que você precisa é uma água que ninguém está vendo. Só que você só consegue se alimentar com essa profundidade. Você só consegue beber essa água profunda se você estiver enraizado. Porque o enraizado, ele cria casca. O enraizado, ele cria estrutura. O enraizado, ele cria uma performance diferente. Uma opinião diferente. Ele tem uma opinião embasada, não embasada em superficialidades, não embasadas em coisas rasas, mas embasada naquilo que é profundo, naquilo que tem valor, naquilo que de fato você não vai ser uma opinião simples, não vai ser uma opinião rasa, não vai ser uma opinião, sabe, que não tem valor, mas vai ser uma opinião, vai ser decisões, vão ser ações que vão estar pautadas dentro de algo que está enraizado. Tudo que tem valor geralmente é invisível. Tudo que, na verdade, reformulando, tudo que não tem valor é imensurável, é inestimável, geralmente é invisível. Geralmente as pessoas não veem. Às vezes a gente coloca muito valor em coisas rápidas, coloca muito valor em dinheiro, coloca muito valor em bens, em coisas físicas. Só que para você chegar nesse patamar de adquirir tudo isso, você precisa valorizar o que é invisível. Porque o invisível, ele te traz o visível. E você só consegue valorizar o invisível, aquilo que ninguém vê, quando você tem raízes. Quando você tem raízes, você valoriza princípios. Quando você tem raízes, você valoriza aquilo que você precisa fazer. Porque agora não é só, eu tenho direitos. Sim, você tem direitos, mas você também tem deveres. Quando você entende que você precisa estar enraizado, plantado, quando você entende que você precisa estar plantado, você de fato valoriza aquilo que você precisa fazer sem mimimi, sem questionar. O problema do não enraizamento atual é que isso tem feito a nossa sociedade ficar uma sociedade imatura. Uma sociedade que não entende o valor do tempo das coisas. Uma sociedade que quer tudo rápido, tudo para ontem. Sociedade miojo. Uma sociedade que quer um resultado expressivo do dia para a noite. Nossos pais, eles eram enraizados. Nossos avós eram enraizados. Eu não estou falando só de igreja, eu estou falando de tudo que você para fazer. Você precisa de processo, você precisa de tempo. Meu irmão, Jesus demorou 30 anos, meu irmão e minha irmã, 30 anos para iniciar de fato o ministério dele. 30 anos ele foi se aperfeiçoando, 30 anos ele foi aprendendo, 30 anos ele foi recebendo conhecimento ali do pai, né, do sacerdote. 30 anos ele foi recebendo conhecimento da mãe. 30 anos ele foi tendo experiências que ninguém sabe.
Durante 30 anos ele aprendeu o conceito judaico, o conceito bíblico. A gente só tem 2 relatos de Jesus antes dos 30 anos. O nascimento e o episódio onde ele está na sinagoga perguntando para os doutores, para os sábios da lei. Muita gente fala que Jesus ele estava ensinando, mas a palavra diz que ele estava perguntando e questionando. A palavra é bem clara e eu já li várias vezes. Por quê? Porque a palavra ela não dá nenhuma margem de dúvida para a gente. E Jesus ele estava questionando, perguntando para aprender, porque ele estava em idade de aprendizado. Lógico que as pessoas se admiravam, porque era uma criança de aproximadamente 12 anos, 13, 14, mas ele estava fazendo aquilo que era da idade. Perguntar, questionar, crescer, aprender. Isso é se enraizar, isso é estar plantado. Estar plantado é entender o momento da tua comunidade atual, o teu momento, aquilo que você pode agregar dentro da tua estrutura, dentro da tua capacidade momentânea e fazer o que tem que ser feito. Só uma pessoa plantada consegue discernir o tempo presente que ela está vivendo, o que ela pode oferecer, o que ela não pode oferecer, o nível de maturidade que ela tem e onde ela vai chegar. Se uma árvore não está plantada, ela morre. Se eu pego uma árvore hoje e tiro ela da terra, com o tempo ela vai morrer. Pai seja contigo, Débora. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Pai seja contigo, Edemilton, profeta. Tudo bem? Deus abençoe o seu dia, meu irmão. Então, só um plantado, só uma pessoa que está enraizada, ela tem o potencial de florescer. Ela tem o potencial de frutificar. Só. Se eu não tenho raiz, que frutos que eu vou dar? Se eu não tenho raiz, que qualidade terão os meus galhos? Se eu não tenho raiz, que qualidade vai ter o meu tronco? E aqui eu estou usando uma metáfora, porque eu comparo a gente como árvores, onde o nosso corpo é o nosso caule, o nosso braço pode ser os nossos galhos, e os frutos, as nossas ações corretas em Cristo, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta. Só que se eu não estou plantado, eu não vou florescer. Porque se eu tiro uma planta da terra, com o tempo ela morre. Ela não morre de imediato, mas ela vai perdendo os nutrientes, ela vai perdendo as forças, ela vai perdendo a aparência. Sabe o que é o mais interessante? Que uma das primeiras coisas que se perde quando você tira uma planta do solo, ela começa a perder a aparência. Ela começa a ficar apática. Você tira ela do solo, você vê que as raízes têm vida. Por quê? Ela estava enxertada no solo e no solo tem alimento. No solo tem mantimento. No solo tem nutrientes. No solo tem água. No solo tem tudo que você precisa. Só que aí você tira ela de lá. Num primeiro momento você vai olhar as raízes e as raízes elas vão estar bonitas, né? Elas vão estar com uma boa aparência. Vai te parecer e te transparecer vida. Só que com o tempo, a primeira coisa que perde vida são as raízes. E depois você começa a perder isso, você começa a perceber isso na planta toda. Ela começa a perder vida, ela começa a perder aparência, ela começa a ficar feia, ela começa a ficar apática. Porque ela não está onde deveria estar. Eu tirei aquelas raízes do solo. Aquelas raízes pararam de receber comida, pararam de receber alimento, pararam de receber nutrientes. Meu irmão, a gente não pode ficar sem nutrientes. Se ficarmos sem nutrientes, a gente fica desnutrido. Se ficarmos sem nutrientes, a gente fica doente. E quando a gente fica doente, a gente fica apático. Quando a gente fica doente, a gente fica desnorteado. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como agir. Agora, quando eu estou conectado com a videira, que é Cristo, e quando eu estou enraizado, quando eu estou plantado
onde eu tenho que estar, eu recebo tudo que eu preciso receber. E onde havia confusão, não existe mais. Onde havia desnutrição, não existe mais. Onde havia fome, não existe mais. Eu não estou falando de nada natural hoje aqui. Eu estou falando só do que é espiritual. Só do que é invisível. Tem coisas que você não vê no seu momento de onde você está plantado, talvez. Mas está acontecendo. Não é porque você não está vendo que não esteja acontecendo. Está acontecendo. E quando você está enraizado, porque até agora eu falei de alimento, eu falei de nutriente, né? Eu falei de meios para te alimentar, para você ficar bem. Só que existe um mistério quando você está plantado. Uma árvore plantada, ela cresce. As raízes ficam mais fortes. E o mais interessante é que uma árvore plantada, ela vai crescendo, crescendo, só que ela não cresce só para baixo. Ela cresce para cima. E as pessoas começam a ver ela crescendo, começam a ver ela dar frutos, começam a ver os galhos mais bonitos, né? E existem fatores externos no nosso mundo. Existem estações diferentes. Existem momentos diferentes. E esses momentos diferentes, eles vão vir. Existem tempestades, existem momentos de sol intenso, existe um momento de vento intenso, existe um momento de calor intenso, existe um momento de neve, existe um momento de neblina, existe um momento de tempo limpo, bonito. Existem diversas estações. E aí, chega um momento das nossas vidas que a gente está plantado, está enraizado, a gente está forte, fortalecido, fortificado, alimentado, nutrido, dando fruto. E aí o vento começa a bater. Um vento extremamente forte. Ele vem, bate na árvore, a árvore balança para um lado, para o outro, para frente e para trás. Ela é, às vezes, machucada. Às vezes os frutos caem para longe devido a algumas circunstâncias. Às vezes você perde folhas, só que você não morre. Você não é abatido. Você não é prejudicada, porque você está plantado. O mais interessante é que as estações mudam, mas as suas raízes continuam plantadas e você continua recebendo alimento. As estações podem mudar, o vento pode bater, a chuva pode chegar, a tempestade pode chegar, mas você continua recebendo alimento. Você continua recebendo nutrientes. Não para de chegar. Você não para de se alimentar, você não para de receber aquilo que você precisa para permanecer firme. Porque só uma pessoa plantada consegue passar por situações de dificuldade, de extrema dificuldade, e ela continua sendo alimentada. E o mais interessante é que mesmo na dificuldade você continua se fortalecendo. Uma pessoa plantada, mesmo na dificuldade, ela continua se fortalecendo, porque ela está plantada. E agora eu vou te levar para um outro ponto. Às vezes você está... eu já vi experiências, né, de pessoas que pegaram um pedaço de galho cortado, com a raiz à mostra, e elas cortaram a árvore, uma árvore forte, colocaram esse pedaço de galho, passaram uma fita, que pode ser interpretado como um curativo, e com o tempo, esse galho, ele começou a gerar vida. Sabe o que eu entendo disso? Chegou um momento da tua vida que você não é mais uma árvore pequena, você não é mais uma árvore iniciante, você já não é mais uma árvore inocente, você é uma árvore frondosa. E às vezes existem pessoas que são pessoas que não estão plantadas ou estão com dificuldade de se plantar, de permanecer. E essas pessoas, elas vão grudar em você.
Porque você, como uma árvore vistosa e frondosa, você vai atrair todo tipo de gente. Você vai atrair todo tipo de pessoa, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão inconstantes, pessoas que estão feridas, pessoas que precisam de atenção, pessoas que precisam de acompanhamento. E aí, essas pessoas, como um galho machucado, eles vão se conectar em você. E aí esse curativo, esse bálsamo que vem de Cristo, né, faz com que vocês se unam e com o tempo essa pessoa ela começa a ser curada, ela começa a ser tratada, ela começa a ser sarada e ela começa a crescer, ela começa a se manifestar até chegar o momento onde ela não precisa mais estar muito conectada a você e ela consegue se enraizar sozinha. Existem árvores que não vão conseguir inicialmente estar plantadas. Mas você que é uma árvore plantada, você que é uma árvore enraizada, você que é uma árvore forte, frondosa e frutífera, você vai ser um agente de transformação para trazer vida para essa pessoa. Você vai ser a chama propulsora que vai dar início a algo que antes era um ambiente de morte, a algo que antes era um ambiente que não tinha vida. E você vai ser o suficiente para que essa pessoa volte à vida, para que ela tenha força suficiente e que possa ser plantada de novo no solo. Então olha a importância de estarmos fixos, de estarmos enraizados, de estarmos plantados. E um ponto interessante, né, que o AP falou nessa pregação, né, antes de sermos árvores, né, nós somos semente. E a semente, ela morre, a raiz se aprofunda, a árvore permanece e os frutos aparecem. Então existe um processo. Quando a gente fala de morte de semente, isso nos leva a entender que existe um sacrifício a ser feito. Então, assim, a semente precisa morrer para que a raiz nasce. A primeira coisa que nasce depois que uma semente morre é a raiz. Então, a raiz ela nasce após a semente morrer. A árvore cresce e permanece e os frutos aparecem. Meu irmão, talvez você esteja valorizando demais uma semente. Talvez você esteja valorizando demais aquilo que você precisa soltar. Você precisa plantar. Talvez você esteja segurando aquilo que você precisa jogar no solo, para que possa morrer, gerar raiz, aparecer uma árvore e gerar frutos. Solte a semente. O que significa a semente hoje para você? Talvez a semente hoje seja a sua vida profissional, a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Talvez você esteja dando um valor tão exagerado para essas coisas, para essas áreas, que esteja impedindo de você dar o próximo passo, de você crescer, de você evoluir. O soltar não é largar de mão, mas é plantar em solo fértil. Deus ele te deu várias sementes, ele te deu sementes em cada área. Só que você quer segurar para você. Você não quer plantar. Se você não plantar, você não vai colher. Então solte, porque essa semente específica precisa morrer, para que ela possa gerar raiz, para que ela possa se alimentar, para que ela possa romper o solo, para que ela possa crescer, ficar frondosa, bonita, natural, saudável e gerar frutos. Uma semente de maçã, a gente não pode dizer quantas maçãs vão dar. Uma semente de maçã, ela vai dar uma árvore que vão gerar centenas de outras maçãs. E assim eu estou falando só de uma estação. Porque durante o ano, uma semente de maçã ela pode dar vários e vários frutos, várias e várias estações de frutos. E cada maçã tem várias sementes. Mas porque eu decidi pegar essa semente e plantar, lá na frente eu vou ter várias e várias outras sementes. E é um processo que é infinito, que não acaba nunca mais.
Nunca mais. Então essa única semente que você tem, e você está prendendo ela, está segurando por medo, por insegurança, por incertezas, eu te faço um convite, eu te desafio a soltar. Lance sua semente. Lance sua semente em solo fértil. Lance sua semente em ambiente fértil. E deixe que essa semente crie raízes. Talvez essa semente seja você. Talvez você seja essa semente que está com medo de se lançar, de se jogar. Porque talvez você esteja machucado, machucada. Quantas e quantas vezes você se jogou, se lançou e você caiu em solo pedregoso. Você caiu em solos errados. Você caiu em solos que não eram para ter caído. Quantas e quantas vezes você fez isso? Você passou por isso. Só que é chegado o tempo, é chegado o momento de você se lançar em solo fértil. Para a glória de Deus, hoje eu estou num solo fértil. Para a glória de Deus, hoje eu estou num solo certo. Numa terra preta, adubada, cheia de nutrientes. E para a glória de Deus, hoje eu consigo enxergar o nosso crescimento. O nosso crescimento como casal, como empresários, como família, como pai de família, como mãe de família, minha esposa. E eu consigo ver isso para a glória de Deus, porque eu estou plantado. E por estar plantado, estamos florescendo. Só que se eu olho lá para trás, quem nós éramos, nós não estávamos plantados, a gente não tinha vida. Estávamos apáticos, sem raízes, sem frutos. Estávamos crescendo, sim, mas sem vida. Sem vida. Num ritmo extremamente lento. E o mais interessante é que nesse período de quase 2 anos, o que a gente cresceu, ela tá descansando, Dai. Eu cheguei um pouco tarde hoje, então ela estava acordada ainda, né? A gente teve um mover hoje lá na ICP e o AP Sérgio, ele liberou uma palavra de ciência para cada um, né? Então ela estava acordada, ouvindo a palavra. E quando eu cheguei em casa era quase 4 horas da manhã, ela estava acordada ainda. Então ela está descansando com a Júlia. E eu vou ser sincero, quase que eu fui também, viu? Quase que eu fui. Mas, exatamente, Iglesias, por essa coragem, né? Por se lançar. Porque você se lançar é um ato de coragem. Você abrir mão das suas convicções. Porque eu era um cara cheio de convicções. Minha esposa também. Você abrir mão daquilo que você entende ou acha que entende para se submeter e aprender do jeito certo é um ato de coragem e de humildade. Então a gente pegou a nossa semente, que éramos nós, e lançamos no solo. Um solo que se chama IRV. Lógico, antes de mais nada, né? Nos plantamos na videira que é Cristo. Só que, meu irmão, estamos numa terra onde a gente ainda vive uma humanidade. Então a gente precisa uns dos outros. A gente precisa estar em comunidade. A gente precisa andar uns com os outros. Não se iluda, a gente precisa. Eu tô te falando por experiência própria. Vai por mim. Acredite no que eu tô falando. Eu quebrei